passadas fomos convidados pelo prelúdio a deixar o Salvador entrar. E quando nós deixamos o Salvador entrar, acontecem coisas maravilhosas na nossa vida. E uma delas é podermos estar aqui para o louvar, para o honrar, para o celebrar e desta forma cumprir o propósito dele para as nossas vidas, mas também dar-nos esta bênção de podermos juntos, como igreja, celebrar o amor maravilhoso de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Então vamos deixar o Salvador entrar e ele certamente quer fazer milagres na nossa vida. Eu quero saudar a todos nesta manhã, os que estão connosco para celebrar este Salvador, agradecer pela presença de cada um. Se é a primeira vez que está connosco, ou se não é a primeira vez, mas ainda não o fez, lá atrás os nossos recepcionistas têm um folheto de boas-vindas e também um para, se desejar, deixar os contactos, para podermos manter o contacto e podermos caminhar. Hoje em dia, usando também os recursos digitais, nos facilita. Então, se for esse o desejo, pode fazê-lo, mas de qualquer forma, estamos em família. Esta é a família do Senhor que aqui se reúne nesta manhã e é nessa condição que nós também abraçamos cada um de vós nesta manhã e somos muito gratos pela presença de cada um. Lá atrás, no último banco, está também o boletim deste mês. Entretanto, também mandamos depois em formato digital, mas se desejarem, para ir acompanhando algumas das informações deste mês, de um mês muito, muito particular, em que também voltamos a nossa atenção para a celebração do Natal de Jesus Cristo e, por isso, um mês pensado muito em função dessa celebração. Queremos também convidar a todos a poderem aproveitar os recursos que, em termos de igreja, o Senhor nos permite experimentar. São de diversa ordem. Temos as oportunidades de comunhão, de estudo da palavra, escola bíblica ao domingo, pela manhã às 10 horas, culto de oração e estudo da palavra também à quarta-feira às 8h30 aqui. Se tiver com problemas de frio, não tem problema, a gente tem a lareira acesa, é muito confortável estarmos ali juntos. Temos os recursos digitais através também do canal do YouTube, com alguns recursos lá disponíveis diariamente. E temos outros recursos. A loja social não está a funcionar oficialmente, mas está oficiosamente. E tem recursos, não é? Irmã Linda, estão a funcionar. Todas as semanas ela tem estado a abençoar vidas. Portanto, se precisa, se sabe de alguém que precisa, contacte, fale com a Irmã Linda, com a Helena, e a loja social pode funcionar. Só que a loja social tem duas formas de intervir. É dando e recebendo. E, portanto, se tem coisas em casa que pode trazer, traga. A nossa cesta solidária também está a precisar de reforço. Temos estado a responder a algumas necessidades. Portanto, podem-no fazer. Estes são um dos muitos recursos que a Igreja tem para continuarmos a cumprir a missão que o Senhor nos deu, de amar aqueles que o Senhor tem posto perto de nós. E estamos sempre disponíveis, e eu pessoalmente também. No boletim estão os nossos contactos, os meus contactos, por favor. Estamos sempre à distância de um telefonema para podermos caminhar juntos. E uma das características de caminharmos juntos é através da oração. A oração é sustento espiritual para todos nós. Precisamos de orar uns pelos outros e eu tenho a certeza que precisamos de orar uns pelos outros hoje. Certo? Para além de falar em boletim, não pensem que este é um boletim qualquer. Este é um boletim interativo. Estamos na época da interatividade. Este é um boletim interativo. Se os irmãos interagirem com o boletim, ele vai interagir com vocês. Então, cá atrás tem espaço para porem a vida, o nome daqueles por quem estamos a orar, porque eles precisam de conhecer Jesus. Ok? Podem pôr lá, a minha está em branco ainda porque só foi agora de manhã, mas vamos preencher, está bem? E depois também temos um espaço para lembrar os nomes daqueles que estão doentes, que precisam de ser cuidados em oração, está bem? Então temos a nossa lista habitual dos nossos irmãos, alguns mais idosos, com mais fragilidade de saúde. Vamos acrescentando alguns nomes. Acrescentamos, por via do nosso grupo do WhatsApp, vamos acrescentando alguns nomes. Nos últimos dias acrescentamos o nome da Celeste e do Ángel. Estamos a orar por vocês, estamos juntos na caminhada. Acrescentamos o nome da Raquel também, da Raquel Briosa. Estamos a orar uns pelos outros e precisamos de orar. Também em gratidão.
porque o Senhor nos abençoa. E se os irmãos precisam de motivos para ver a graça e a bondade do Senhor, é também da forma como Ele nos vai dando vida. Esta semana celebramos e lembramos os aniversários da irmã Fernanda Graça. Ela manda um abraço para a igreja, não podendo estar connosco, não deixa de se lembrar de nós e de celebrar connosco. A irmã Helena Silveira também ontem celebrou o seu aniversário. E hoje mesmo, temos o Tiago, que celebra o aniversário. Estás crescido, Tiago, muito bom, que bom. Mas a irmã Lourdes, os irmãos olhem para a irmã Lourdes. Toda a gente sabe quem é a irmã Lourdes, não sabem? A irmã Lina, faça aí sinal à irmã Lourdes para levantar a mão, que é para... A irmã Lourdes, diga adeus aqui para nós. Irmã Lourdes, eu agora vou fazer aqui... A irmã Lourdes faz aniversário hoje. Fora aqueles que estiveram cá no início e que não podem dizer, não é? Quantos anos é que... Os irmãos olhem para a irmã Lourdes e digam lá, quantos anos é que os irmãos acham que a irmã Lourdes hoje te celebra? Eu estou aberto a... 19 anos? 19 anos. Já fez mais de 19 anos. Já fez. A irmã Lourdes hoje celebra 91 anos de idade. E, amados, é a primeira a chegar para a escola bíblica dominical e está sempre com aquele sorriso maravilhoso. Vejam lá se o nosso Deus não é, de facto, tão bondoso e tão cuidadoso connosco. Celebramos com a irmã Lourdes, minha querida, uma alegria em podermos celebrar a vida com ela. Também com os outros, obviamente, mas hoje tão bom podemos lembrar que o Senhor cuida. E, portanto, caminhar em oração é exatamente isto. É em gratidão, é em intercessão, entregando as nossas vidas aos cuidados do Pai. Precisamos de orar também por irmãos que estão à procura de trabalho. Vamos procurar orar também por alguns irmãos que estão à procura de casa e que precisam também de uma resposta nesta área. Temos colocado em desafio de oração Estarreja, um conselho no qual, se o Senhor nos dirigir, nos envolvermos num projeto missionário, vamos orar por aquele conselho. Temos tantas razões para orar. Com certeza. Vamos ficar de pé, amados. Vamos fazer isso exatamente agora. Vamos à presença do Pai. Vamos orar juntamente com Ele. Joca, é tão bom ter-te cá. Sónia também, obviamente. Eu vou pedir ao Joca. Joca, podes vir e orar por nós nesta hora? Pedir que o Senhor nos dirija e nos guarde e intervenha na nossa vida. E eu aproveito para dar já um abraço, porque depois no fim podemos não dar e não dar o abraço era mau. Vamos orar juntamente com o nosso querido Joca. Oremos. Pai do céu, temos tantos motivos para celebrar a Tua presença nas nossas vidas. Obrigado, Pai. A forma como atuas, a forma como cuidas, a forma como zelas, a forma como intervens. E temos tantos motivos para celebrar, temos motivos também para Te apresentar, para colocar aos Teus pés. Lembramos todos os irmãos que estão em situação de enfermidade, é verdade, Pai querido, em situação de fragilidade, de luta, e colocamos todos eles nas Tuas mãos, colocamos todos eles na Tua intervenção, no Teu poder milagroso sobre a vida de cada um deles. Te agradecemos também estarmos congregados, podemos estar aqui a celebrar em conjunto, podemos louvar-te, adorar-te e sentir a Tua presença entre nós. Querido, por isso. Pedimos a Tua bênção sobre este culto. Pedimos que abras os nossos corações para a mensagem que vai ser comunicada e prepara-nos para celebrar a encarnação do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, Joca. Vamos continuar de pé e vamos continuar a fazer aquilo que é uma das razões para estarmos juntos aqui, que é a celebração do nome do Senhor Jesus Cristo na comunhão dos santos. Então o Grupo Louvor vai nos dirigir nesta hora. Bom dia a todos. É um privilégio estarmos juntos na casa do Senhor para o louvar. Vamos iniciar lendo o Salmo 43, que está projetado para quem desejar acompanhar. E diz assim: Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois Tu és o Deus da minha fortaleza. Porque me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Envia a Tua luz e a Tua verdade, para que me guiem e me levem ao Teu santo monte e aos Teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus,
aquele que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque está abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. E quando eu li esta passagem veio-me à memória uma música que nós já não cantamos há algum tempo, mas que vamos relembrar, e que fala sobre como as promessas do nosso Deus são rocha para nós, e nós podemos confiar no nosso Deus, Ele que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Então vamos cantar, louvar o nosso Deus, em Ti confiar, porque só Ele é digno do nosso louvor. Salvador? Amém? Nós vamos cantar novamente do início e para relembrarmos também, mas para voltarmos a cantar esta confiança nas promessas do nosso Deus. E quem desejar vai ter a oportunidade de fazer entrega de dízimos e ofertas enquanto louvamos ao nosso Deus cantando. Então, quem nos visita não se sinta constrangido a fazê-lo. É um ato de adoração espontânea e voluntária ao nosso Deus. Mas quem desejar fazê-lo terá a oportunidade de o fazer neste momento, enquanto cantamos do início que as promessas do nosso Deus são rocha para mim. Sintam-se à vontade. Eu sei que às vezes ficamos desconfortáveis quando não conhecemos tão bem as músicas, mas sintam-se à vontade para bater palmas, louvar o nosso Deus como sentirem no vosso coração. Verdade que me
nós te agradecemos tanto porque podemos realmente declarar isto com plena certeza de que Tu és o nosso Deus Salvador, que não precisamos temer e podemos confiar constantemente em Ti, Senhor. Obrigada porque nesta manhã podemos livremente louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome. Pai, louvar-Te por quem Tu és e por tudo o que Tu fazes em nós. Nós Te entregamos neste momento, para além das nossas vidas, acima de tudo, estas ofertas e estes dízimos que foram entregues na Tua presença, Senhor. Que Tu possas usar segundo a Tua vontade, Pai, que nos dês sabedoria para usar estes recursos para a Tua obra, Senhor. Não queremos nos desviar de forma nenhuma do plano que Tu tens para estes recursos e para nós, Senhor. Te entregamos tudo e agradecemos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar e... O Senhor Jesus, em quem temos as nossas promessas firmes, é a nossa rocha e a Bíblia diz que só o nome dele nos dá salvação. E o coro que nós vamos cantar de seguida fala como só de ouvirmos a voz do nosso Deus a falar, e nem sempre é um ouvir claro e explícito, mas quando sentimos a presença do nosso Deus e Ele a falar ao nosso coração, nós podemos sentir um descanso, uma paz e uma certeza, mais uma vez, de que só Ele tem poder para salvar. Então vamos cantar este coro só de ouvir a Tua voz. Só de ouvir Tua voz,
salvação, que nós temos acesso pela graça. E fez-me todo o sentido na sequência, enquanto pensava no que cantar de louvor ao nosso Deus, cantarmos este hino, esta preciosa graça. E eu ia pedir ao Martim, podes passar à estrofe, por favor? Esta graça de Jesus, este Jesus que tem poder, é o único que tem poder para dar salvação, graça que nos salvou. Nós estávamos perdidos e já na primeira música cantámos que estávamos perdidos, estávamos cegos, mas o amor nos alcançou e Cristo nos encontrou e transformou a minha vida. Então vamos cantar este hino, preciosa graça de Jesus. Que a graça, esta maravilhosa graça de Jesus possa abundar nos nossos corações e que possamos viver diariamente como resultado desta graça maravilhosa. As crianças podem subir para o culto infantil, eles têm o seu tempo de estudo, eles têm um tempo também de estudo na palavra e é tão precioso. Nós ficamos tão gratos por ver os nossos pequeninos a crescer também na palavra. Cada vez são mais, que bom. Os irmãos gostam deste som de crianças a chorar? Amém. Amém, não é? É um som maravilhoso. Enche o nosso coração de alegria. De alegria. Eles são mesmo, estão a crescer muito mesmo. Está-se a cumprir a palavra de crescei e multiplicai-vos. Amados, celebramos este mês e preparamos-nos para celebrar este mês um momento muito significativo da nossa caminhada, um momento muito significativo da manifestação de Deus sobre nós. E enquanto começava a pensar sobre isso e meditava sobre isso,
porque estamos, de facto, em muito breve tempo a celebrar este momento do nascimento do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Senhor trouxe ao meu coração algumas perguntas. Como é que estamos este ano? Como é que este ano aguardamos? Como é que este ano aguardamos a celebração do Natal? Considerando que esta é uma celebração da chegada do Messias, do Filho de Deus a este mundo, e partindo do princípio que, esperando que isso significa também que ele tem um impacto e uma chegada à nossa vida pessoal, em que estado é que eu me encontro para celebrar a manifestação do amor do Pai através de Jesus Cristo? Qual é a minha expectativa? Provavelmente todos nós concordamos que vivemos dias que, obviamente, não são fáceis. São dias difíceis. Certamente todos nós temos na nossa vida algo que nos preocupa, algo que perturba o nosso coração, uns mais do que outros, uns por uma razão, outros por outra. Todos vivemos o impacto desses momentos e dessas circunstâncias na nossa vida. Olhamos à nossa volta, hoje em dia, ligar as nossas televisões e ver notícias é tão difícil, amados. Ouvimos e recebemos notícias de um mundo tão complicado, situações tão complicadas, perto de nós, longe de nós. E eu estou certo, amados, que cada uma dessas circunstâncias, até o momento em que nos encontramos na nossa vida, porque o momento do estágio da nossa caminhada, certamente também, num ou noutro momento, traz perturbação ao nosso coração, mas considerando essas circunstâncias, esse momento, pensar e considerar que isso tem impacto no nosso relacionamento com Deus. Claro que tem impacto. A forma como eu estou a viver diariamente a minha identidade em Cristo é também tocada, impactada pela realidade e pela presença desses momentos, dessas circunstâncias que nos tornam esta caminhada difícil. A pergunta que poderemos acrescentar é: será que essas circunstâncias estão a afetar o meu relacionamento com Deus? Será que essas circunstâncias, essas dificuldades estão a ter impacto na minha experiência diária da minha identidade em Cristo? E o que é que o Senhor tem para me dizer sobre isso? O que é que Deus tem para me dizer? O que é que o Senhor pensa da forma como eu estou a viver? Será que Ele tem alguma coisa a ver com isso? Será que Ele tem alguma coisa para nos dizer a esse respeito? Como é que eu ando a reagir também às suas palavras? O que é que eu lhe ando a dizer? Que perguntas ando eu a colocar ao Senhor? Porque muitas vezes nós colocamos perguntas ao Senhor. Podemos ir a um texto perturbador, mas desafiante, de Malaquias, capítulo 3, é o último livro do Antigo Testamento. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3, e eu vou pedir que possamos ler a partir do versículo 13. Malaquias, capítulo 3, e vamos ler a partir do versículo 13. Ao lidar com estas questões, com o momento, eu senti-me desafiado a olhar e a pensar o que é que estava a acontecer com o povo de Israel antes do primeiro Natal. Qual era o ambiente? O que é que Deus estava a dizer? Antes do povo de Israel ser exposto ao cumprimento da preciosa promessa de Deus, de que Jesus, o Messias, iria vir, em que condições é que o povo da aliança se encontrava? Vamos ver o que Deus diz através do profeta Malaquias. Capítulo 3, versículo 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os teus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometeram impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome.
Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que serve. Então vereis outra vez a diferença entre justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos de estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe prescrevi em Horeb para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Pai querido, nós estamos aqui perante Ti, na certeza que Tu estás connosco, estás presente connosco. Estamos aqui na expectativa de celebrar mais uma vez a maravilhosa chegada do Teu Filho, Jesus Cristo, até nós. Pai, queremos muito ouvir-Te e perceber o que Tens para nos dizer. E eu peço-Te que, através da Tua Palavra e pela ação do Teu Santo Espírito, Tu possas fazer isso hoje também nas nossas vidas. Dá-nos ouvidos atentos à Tua Palavra, à Tua voz. Esta é a nossa oração, o nosso clamor, o desejo do nosso coração. E fazemos e dizemos e entregamos tudo no nome santo do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém e amém, amados. Amados, quando nós olhamos para este texto, a situação do povo de Israel, tal como hoje, não era uma situação fácil. Cerca de 400 anos antes do primeiro Natal, a vida do povo de Israel era, de facto, uma vida muito difícil. Nós temos sido alertados e desafiados e admoestados nas últimas semanas a não reclamarmos com o Senhor, não é? Sermos gratos e ouvir o que o Senhor tem para nós. Não reclamamos. Mas, amados, olhamos para a realidade do povo de Israel e parece que, aparentemente, eles tinham razões para reclamar. Aliás, como provavelmente nós também, em algum momento, pensamos que hoje temos razões para reclamar. Aproximadamente 100 anos após o retorno do exílio na Babilónia, um exílio que durou cerca de 70 anos, as coisas não estavam fáceis para o povo de Israel. Havia uma expectativa no seu coração de que, voltando à sua casa, voltando à sua terra, voltando ao seu lugar, tudo estaria resolvido. Eles tinham expectativas de que muitas das promessas que Deus tinha feito se iriam agora finalmente cumprir. Mas a verdade é que nem o tempo, nem na forma, isso estava a acontecer. O que eles desejavam, de facto, não estava a acontecer conforme eles previam. E tudo isso teve muito impacto na vida do povo e no seu relacionamento com Deus. De facto, muitas coisas que eles esperavam acontecer não estavam a acontecer. Através de Malaquias, nós temos um diagnóstico muito preciso da situação. E através dele, Deus diz coisas ao seu povo. Coisas que eles precisavam de ouvir. Embora a ênfase de Malaquias esteja em boa parte focada na degradação que o culto ao Deus Jeová estava a experimentar, uma degradação terrível e tremenda, a verdade é que essa degradação da qualidade do culto era resultado do estado do coração do povo na sua generalidade. A verdade, amados, é que a forma como nós cultuamos ao nosso Deus diz muito do estado em que está o nosso coração, no nosso relacionamento com Deus. Não é diferente do tempo em que Malaquias descreve. Se nós fizermos uma vista geral sobre aquilo que Deus vai dizendo ao longo deste livro, desta profecia através de Malaquias, nós ficamos impressionados com aquilo que Deus diz e com aquilo que o povo dizia ao seu Deus. Logo no início, no capítulo 1 e no versículo 2, Deus diz claramente ao seu povo que os ama. Eu amo-vos. E sabem o que é que o povo dizia?
como é que tu nos tens amado? Como é que de facto tu nos tens amado? Eles reclamavam da manifestação de amor de Deus. Mas Deus, olhando e continuando a olhar para o seu povo, e olhando de uma forma até muito particular para aqueles que tinham a responsabilidade, os sacerdotes, sobre eles ele diz que eles de facto estavam a desprezar o seu nome. Os sacerdotes não prestavam honra que deveriam prestar ao nome de Deus. E sabem o que é que o povo dizia? Como é que nós temos desprezado o teu nome? Como é que tu podes dizer uma coisa dessas? Deus olhava para as ofertas que o povo trazia e questionava a qualidade dessas ofertas. E o povo dizia, mas porquê é que tu achas que os nossos sacrifícios são imundos? Como é que tu podes dizer uma coisa dessas? Deus olhava para a qualidade dos animais e diz o texto que estavam a oferecer animais defeituosos. Qualquer coisa servia para oferecer a Deus. Isto causou no coração do pai algo que o versículo 10 do capítulo 1 arrepia de ouvir da parte de Deus. Diz, eu estou a usar a tradução atualizada da Bíblia, diz, não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, não aceitarei as vossas ofertas. Isto era o que Deus dizia ao seu povo. Sabem o que é que o povo dizia? Oh, Senhor, é tão difícil servir-te e fazer o que tu nos pedes. E eles olhavam para aqueles que não cumpriam as ordens e os preceitos de Deus e olhavam para eles e achavam, bom, a vida de Deus corre bem, porque é que nós havemos de servir e de te honrar? Deus continua a olhar para eles e a questioná-los. No capítulo 2, Deus volta-se outra vez para os sacerdotes e questiona o facto de eles terem se afastado da lei e da palavra de Deus. O versículo 8 diz que eles abandonaram os caminhos de Deus, que Judá foi infiel, cometeram coisas horríveis, desrespeitaram o templo e o Senhor. Eles prostituíram-se, espiritualmente falando, com povos vizinhos e pagãos. E o povo olhava para Deus e dizia, porquê é que tu nos abandonaste? Tu é que nos abandonaste. Deus sentia-se triste. O versículo 17 do capítulo 2 diz que o Senhor estava triste e estava desgostado com as palavras dele. E eles questionavam, mas porquê é que tu estás a sentir isso? No capítulo 3, Deus vem lembrar uma coisa muito importante ao povo, é que ele não muda. Contudo, ele continuava a desejar a restauração desse povo. Apesar daquilo que eles faziam. Deus, de uma forma muito clara, acusa-os de roubarem. E roubavam nas suas ofertas e na forma como tinham deixado de entregar os seus dízimos. E eles respondiam, como é que nós temos feito isso? Como é que tu podes dizer uma coisa dessas? Em que é que nós te roubamos? No capítulo 13 e no versículo 13, Deus acusa o povo de altivez, de arrogância. E eles não compreendiam o que Deus estava a dizer. E Deus continua a denunciar aquilo que estava a acontecer no seio do seu povo. Este era um ambiente que antecipava a vinda e o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Um ambiente de escuridão. É isso, um ambiente de escuridão. O povo tinha, de uma forma generalizada, perdido o entendimento sobre quem Deus é e na forma como Ele age, como Ele o faz na sua soberania. Isso resultou num afastamento, numa incompreensão, num endurecimento dos seus corações e, por consequência, numa ausência de um culto autêntico, numa adoração verdadeira. E não esquecer que foi para isso que Deus tinha criado e que nos criou, para nós sermos adoradores, para nós o louvarmos e o adorarmos. Este era o diagnóstico que Deus fazia do seu povo, mesmo antes de enviar o seu Filho. Obviamente, e graças a Deus, que nem tudo eram más notícias. Nem tudo era más notícias. Deus reconhecia que no meio de toda daquela realidade generalizada, Deus reconhecia os justos, aqueles que permaneciam fiéis. Quando nós olhamos para o versículo 16 do capítulo 3, vemos que havia um remanescente fiel. Aliás, a existência desse remanescente fiel prova que é possível permanecer fiel no meio às circunstâncias.
Experimentar um verdadeiro e autêntico relacionamento com Deus quando tudo à volta parece desmoronar. Este, diz o texto, é o grupo daqueles que temiam ao Senhor. É isso que diz o versículo 16. Então, os que temiam ao Senhor. No meio de toda aquela realidade, era possível continuar a temer ao Senhor. E o temor do Senhor, como nós bem sabemos, sempre, mas sempre nos irá proteger do pecado e, por consequência, do afastamento de Deus. Eles continuavam próximos deste Deus, apesar das circunstâncias e das lutas que viviam. Diz o versículo que este era um grupo, apesar de remanescente, era um grupo que continuava a ter comunhão uns com os outros. Diz o texto que eles falavam uns com os outros, eles tinham intimidade. E como nós percebemos que essa intimidade de facto é importante, contrariando o ambiente de escuridão, contrariando tudo aquilo que estava a acontecer à sua volta, eles olhavam uns para os outros e continuavam tementes ao Senhor. E aqui percebemos como a comunhão saudável dos santos sempre será uma forma de Deus cuidar de nós. Ela é tão importante, já foi naquele tempo e vai continuar a ser. Este é um grupo, amados, um remanescente, é verdade, mas este é um grupo que via e ouvia o Senhor. O versículo 16 diz exatamente isso. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles lembravam-se, este grupo lembrava e celebrava em temor ao Senhor quem ele de facto é. Quem de facto ele é. E quando o pai olhava para o seu povo e via isto, quando o pai fazia este diagnóstico, e já agora convém não pôr em causa este diagnóstico, é o pai que o está a fazer. Esta, de facto, era a realidade do povo que Deus, conhecendo o seu povo e lá do alto, dizia e apresentava e denunciava. É neste ambiente, amados, que o Pai, pela última vez, anuncia a vinda do Redentor, do Messias. Neste ambiente de escuridão generalizada, de circunstâncias difíceis, mas também com a presença do remanescente. É aí que Deus vai anunciar isso. No versículo 1 do capítulo 3, ele anuncia isso. Eis que eu envio o meu mensageiro. E aqui Deus usa Malaquias tanto para anunciar a presença e a ação de João Batista como do próprio Senhor Jesus Cristo. No capítulo 4 e no versículo 2, ele volta também a dizer isso. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. E ele está a falar da presença e da vinda do Senhor Jesus Cristo. Nesta intervenção de Deus, para além de Deus fazer um diagnóstico da realidade que era o seu povo naquele momento, Deus também lembra alguns aspectos muito importantes do seu caráter. E ele não deixou de o fazer. Apesar do caos espiritual, apesar da escuridão generalizada, Deus lembra. No versículo 2 do capítulo 1, ele lembra que Deus é amor. Ele ama o seu povo. Só um Deus de amor pode ter amor e continuar a amar um povo que está a fazer o que ele está a fazer. Mas Deus aqui declara, eu amo-vos, porque Deus continua a ser amor. Se nós chegarmos ao versículo 14, vemos que este Deus continua a ser soberano. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Deus não abdicou de ser soberano. E Deus lembra ao seu povo disso. O versículo 6 do capítulo 3 lembra também um outro aspecto absolutamente fundamental. Apesar de tudo, Deus não muda. Ele lembra a sua imutabilidade. Deus vai ser sempre o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. O mesmo Deus que estava nesta altura é o mesmo Deus que está connosco hoje. O versículo 7 deste mesmo capítulo 3 lembra que Ele é também graça. Ele é graça. Desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Contudo, e vejam que Deus, na sua graça, declara, tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Ele é um Deus de bondade. Ele é um Deus de bondade. Ele é tão bom que, olhando para aquela realidade e olhando para aquele remanescente fiel, no capítulo 3, o versículo 17, lembra o seguinte, eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa ao seu filho que o serve. Deus continua a ser um Deus bom. Ele vai continuar a ser um Deus justo. Por isso o versículo 1 do capítulo 4 o afirma. Pois eis que veio o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. Deus vai ser e continuar a ser um Deus justo. E Deus neste dia de gnóstico faz questão de lembrar quem Ele é. O povo tinha-se esquecido, mas Ele queria lembrar ao povo quem Ele é. É assim, amados,
que Deus, nesta intervenção, 400 anos, nunca ficamos indiferentes ao facto de Deus ter depois permanecido em silêncio durante 400 anos, até à vinda do seu Filho. Mas nesta intervenção, nesta importante intervenção, é tão bom nós podermos perceber que este Deus que faz este diagnóstico tremendo da realidade do seu povo nunca fecha a porta, mesmo para aqueles que lhe têm voltado as costas, que têm reclamado, que têm posto em causa quem Ele é. Ele nunca fecha a porta e Ele deseja que eles se arrependam e que se voltam para Ele, mesmo aqueles que estão em profunda escuridão espiritual. E, amados, este é também o maravilhoso Deus que não esquece, então, os que o temem. Aqueles que, mesmo no meio destas circunstâncias difíceis, não olham para o lado, mas olham para cima e permanecem. Para estes que Deus tem olhado e percebido a sua fidelidade, Deus tem uma resposta muito especial. Deus tem uma atenção muito especial para eles. E por isso nós percebemos a forma como Deus claramente diz que vai cuidar deles. Diz isso no versículo 17 do capítulo 3, também no versículo 18. Ele vai dar discernimento aí nessa altura. Ele está a dizer aos seus amados, não, fiquem tranquilos, nessa altura vão perceber quem é justo e quem é injusto, porque eu não me esqueço de vós. E Deus tem uma atenção muito especial para aqueles que permanecem fiéis. Amados, eu creio que hoje faz algum sentido considerar o simbolismo presente na celebração do Natal de Jesus Cristo, à luz da palavra que Deus traz através de Malaquias. E nós não somos aquele povo, nós não estamos naquele tempo, mas eu creio que aquilo que aconteceu e que o povo viveu e a forma como Deus interviu deve nos fazer pensar e considerar. Questionarmos em que situação, em que condições é que eu aguardo este Natal de Jesus Cristo. E eu posso sempre optar por fazer algo normal. É só mais uma celebração, é só mais uma oportunidade para estarmos juntos, para termos um tempo com a família, para comermos algumas iguarias. Ou então posso olhar para este momento à luz daquilo que aconteceu há cerca de 2000 anos e perceber o que é que Deus quer que aconteça na minha vida através da sua intervenção, da sua revelação, da sua vinda até mim. E eu creio que nesse processo vale a pena investir e ouvir o que é que o Senhor tem qual é o diagnóstico que Deus faz. O que é que Deus anda a dizer sobre mim e para mim? E provavelmente também faz sentido nós questionarmos o que é que nós andamos a dizer a Deus. Que perguntas é que nós andamos a dizer a Deus, a colocar a Deus? Será que estamos a pôr também em causa hoje a forma dele agir? Estaremos a pôr em causa quem ele é? Ando eu mais preocupado, porque às vezes isso acontece, em responder e argumentar ao diagnóstico de Deus, ao diagnóstico que Ele faz da minha vida, do que me aproximar dEle e o buscar. E infelizmente, amados, quando eu ando mais preocupado em argumentar do diagnóstico de Deus, a minha adoração vai ficar completamente corrompida, indigna e rejeitada pelo Senhor. O que é que o Senhor me anda a dizer? E o que é que eu ando a questionar o Senhor? Amados, se de facto eu ando a fazer o mesmo que o povo de Israel andava a fazer, há um apelo claro neste momento e para este Natal. E esse é um apelo ao arrependimento, à proximidade com o Senhor, à busca dEle. E Ele certamente não nos vai voltar as costas. Ele prometeu isso ao seu povo. Ele vai continuar a fazer o mesmo. Ele não muda, Ele é o mesmo. E se neste momento, à luz disto, o Senhor nos está realmente a colocar o dedo na ferida, não vamos esquecer que Deus espera uma resposta e uma aproximação com Ele. Ele espera que nós demos passos para Ele. Ele espera o nosso arrependimento, a nossa restauração. Mas também nós podemos ser do grupo, do remanescente que permanece fiel e temente ao Senhor. E, amados, tal como naquele tempo, é desafiante. E não é fácil, amados. Não é fácil. Estamos rodeados, tal como o povo naquela altura estava, de muitas tentativas de nos desviar e de tirar a nossa atenção do Senhor.
Para esses, precisamos de lembrar que precisamos estar juntos para celebrar a dimensão do amor do Pai. Lembrar que estamos num mundo ao qual não pertencemos, mas que o Senhor não se esquece de nós e que o Senhor tem para nós o seu cuidado e a sua atenção. Ele continuará a cuidar de nós e a sustentar as nossas vidas nas suas mãos e assim podermos responder a Ele numa adoração autêntica, verdadeira e aceitável ao Senhor. Aquilo que Ele espera que nós façamos. Amados, obviamente, há uma intenção clara de desviar a atenção daquilo que há de mais importante no Natal de Jesus Cristo, que é Ele próprio. Somos, de muitas formas, provocados a essa distração. Há também, creio eu, algumas verdades escondidas nesta celebração que não podem ser esquecidas. E gostava de nos desafiarmos a todos enquanto igreja. Enquanto fazemos esta avaliação com o Pai, o que é que o Pai anda a dizer sobre mim, o que é que eu ando a questionar o Pai, enquanto eu me preparo para esta celebração, também me preparar para olhar para alguns aspectos que têm estado escondidos e que se calhar precisam de ser mais considerados nesta celebração e que nem sempre damos a atenção que devíamos dar. Amados, este é um tempo para darmos passos para junto do Senhor, caso seja necessário. E com certeza é necessário. Este é tempo para nós permanecermos fiéis, olharmos para o alto e esperar no Senhor em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Mesmo que elas nos sejam muito difíceis. E em todo o tempo e em todas as circunstâncias, saber que a vinda de Cristo, a dádiva de Cristo para nós, tal como naquele tempo, vai ter um efeito absolutamente sublime nas nossas vidas. Eu acho muito interessante a expressão que Deus colocou nas mãos de Malaquias, que diz que a nossa alegria vai ser semelhante a bezerros soltos na estrebaria. E eu não quero que os irmãos levem isso à letra, está bem? Não vamos fazer aqui nada impróprio. Percebemos a dimensão, percebemos aquilo que é o resultado de permanecer fiel, de termos um verdadeiro Natal de Jesus Cristo na nossa vida. Isso vai ser absolutamente sublime. Ele vai nos trazer alegria, Ele vai nos trazer plena e total satisfação, ao ponto de nós podermos associar-nos a esta imagem de facto impactante de ver bezerros a saltar no meio da estrebaria, com todo o gozo e a alegria desse momento. Amados, eu espero que este Natal seja um Natal do encontro íntimo com Cristo. Eu estou, de alguma forma, determinado a não falar muito mais deste assunto até lá mais perto da celebração, no fim deste mês. E nessa altura, então, olhamos para alguns aspectos desta celebração que provavelmente nos têm estado escondidos. Eu tenho sido tremendamente desafiado por um livro do Tim Keller e que fala exatamente disso, das verdades escondidas no Natal de Cristo. Algumas que nos têm sido escondidas, outras que nós temos estado distraídos com elas, mas elas são-nos muito importantes, amados. Agora, para isso, eu creio que é da maior importância, nesta época e nestas circunstâncias, ver em que estado é que nós estamos. É óbvio, quando nós olhamos para a palavra de Malaquias, muitos daqueles que Deus diagnostica com este cenário de escuridão não tinham nenhuma expectativa da chegada de Cristo. Infelizmente, alguns deles viram chegar Cristo e crucificaram-no. Não o receberam. Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Mas resta-nos esta palavra de esperança que é possível, no meio deste caos, desta escuridão espiritual, permanecer fiel, permanecer com os ouvidos e corações atentos àquilo que Deus é, àquilo que Deus está a fazer e certamente antecipar com gozo e com alegria a chegada de Cristo. E sabem, obviamente nós podemos sempre associar isso à chegada de Cristo à nossa vida e para muitos de nós eu espero que este Natal seja a chegada de Cristo à sua vida. E que haja salvação, que este seja um Natal de salvação. Amém? Vamos orar para que este seja um Natal de salvação. Que vidas
vidas tenham um encontro sublime com Cristo. Que Cristo possa realmente nascer no seu coração, possa ser luz, possa ser restauração nas suas vidas. Meus amados, eu também espero que este seja um Natal no qual nós, ao recebermos, ao celebrarmos a chegada de Cristo, isso seja motivo de satisfação, de gozo, de alegria, e que isso seja a confirmação que, de facto, o nosso Deus é um Deus verdadeiro, um Deus fiel, que não muda, que continua a cuidar de nós, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Amados, é muito interessante quando nós olhamos para todo este cenário de Malaquias, perceber que este era o povo de Deus. Amados, Deus está a fazer o diagnóstico do seu povo, o povo a quem Ele tinha cuidado, amado, sustentado. E esse povo que olhava para Ele e questionava esse seu amor e essa sua intervenção. Amados, eu oro para que o Senhor nos proteja disso. E que este seja um Natal em que nós celebramos verdadeiramente que Cristo é o Messias, Ele é vida, Ele é a expressão clara e visível do amor de Deus para connosco. E que este é o início de uma história que passa pelo momento da cruz no qual nós somos resgatados e somos conduzidos aos braços do Pai. Eu espero que o Senhor neste Natal nos dê esta graça. E se nesse processo nós tivermos que ouvir o Senhor dizer-nos coisas duras, que isso não nos afaste dEle, mas que isso nos aproxime dEle. Se Ele nos chamar a atenção para algumas das questões que nós andamos a colocar-lhe, que isso nos leve para próximo dEle e não nos afaste dEle, porque Ele deseja muito que este seja um Natal de uma celebração verdadeira e autêntica. Ele não quer que nós expressemos adoração rejeitável aos seus olhos. Nós não queremos ser parte disso. Eu espero que este seja um Natal de celebração extraordinária na nossa vida, na vida do seu povo, que este seja um Natal de salvação. Amém, amados? Para isso, eu queria muito convocar a Igreja, todos nós, a este processo de grande intimidade. Isto vai acontecer na intimidade. Vai acontecer na intimidade. E eu oro para que o Senhor nos dê ouvidos atentos àquilo que Ele tem para nos dizer e corações disponíveis para a sua intervenção. Amém? Vamos ficar de pé, amados. Vamos terminar o nosso tempo de culto desta manhã. E eu confesso-vos que, ao voltar agora ao texto de Malaquias, um texto tão contundente na sua generalidade, não consigo ficar indiferente ao facto de que Deus, mesmo quando está a fazer diagnósticos tão difíceis como este, Ele, que é um Deus de graça, sempre nos deixa uma palavra de graça. Sempre nos deixa uma porta aberta. E, acima de tudo, um Deus que está sempre atento aos nossos corações e que nunca ficará indiferente à fidelidade dos nossos corações, à obediência. Hoje falávamos isso na Escola Dominical, a obediência genuína e verdadeira de vidas que querem mesmo estar no centro da vontade de Deus. E por isso, este é um tempo de celebração de um Deus que é desta forma. Não fica indiferente à infidelidade, mas celebra com grande alegria a fidelidade dos seus filhos. Que o Senhor nos dê a graça de ser parte dessa celebração. Pai querido, nós mais uma vez estamos aqui na Tua presença e ao terminar este tempo, um tempo que Te agradecemos tanto, um tempo de celebração, de podermos lembrar quem Tu és, de podermos manifestar o nosso amor por Ti. Ó Pai, um tempo também para Te ouvir e para sermos questionados. Ó Pai, mas nós queremos muito que esta Tua intervenção em nós produza realmente em nós uma maior proximidade de Ti, Pai. Nós queremos muito que esta Tua intervenção possa provocar em nós o desejo de estarmos mais próximos de Ti, de estarmos mais próximos da Tua vontade, de compreendermos que Tu és de facto um Deus de amor, um Deus soberano, um Deus que não muda, um Deus de graça, um Deus de bondade, um Deus de justiça, é verdade, mas um Deus de salvação. Ó Pai, nós queremos celebrar isso. E Pai, ao ouvir-Te, ao ouvir a Tua intervenção nos nossos corações, através da Tua palavra, ó Pai, nós oramos para que a Tua intervenção, através dela, nos leve para junto de Ti, para os Teus braços. Nós queremos estar nos Teus braços. E Pai, Tu sabes que as circunstâncias são difíceis, não vale a pena nós lembrarmos isso. Tu sabes muito bem que vivemos num mundo onde é muito difícil viver. Mas, Pai, Tu és o nosso Deus e nós somos o Teu povo, nós somos os Teus filhos. E, Pai, nós queremos descansar no Teu cuidado.
Ó Pai, queremos descansar na Tua proteção e na Tua intervenção. E queremos muito que em tudo, em todo momento, nós possamos desfrutar da Tua bondade. Tu, de facto, és um Deus bom em todo o tempo. Em todo o tempo, Tu vais ser um Deus bom. E nós queremos viver e experimentar isso, Pai. Guarda os nossos corações. Ó Pai, guarda o Teu povo. Ó Pai, que da comunhão do Teu povo nós possamos também receber e esperar o Teu cuidado, a Tua proteção e a Tua intervenção. Ó Pai, nós oramos para que a adoração que nós Te entregamos, ela possa ser recebida por Ti como autêntica, verdadeira e genuína, Pai, de corações que Te amam acima de qualquer outra coisa. Pai, perdoa-nos, Pai, quando falhamos. Perdoa-nos quando temos olhado para o lado e temos considerado, ó Pai, aquilo que está a acontecer ao nosso lado como motivo para nos afastarmos de Ti e questionarmos quem Tu és. Ó Pai, perdoa-nos isso e guarda os nossos corações, guarda os nossos olhos, ó Pai, e dirige as nossas vidas, o nosso caminhar, para que dia após dia possamos estar cada vez mais próximos de Ti. E que este tempo de celebrar a chegada do Teu Filho Jesus Cristo até nós, possa ser um tempo não só de celebrar isso, mas também de partilhar. Queremos muito que este seja um tempo de salvação e por isso nós oramos por todos aqueles a quem nesta época nós podemos tocar, podemos partilhar o Teu amor presente em nós, na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo. E que haja salvação. Oramos por salvação. Pai, mais uma vez entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas. Tu sabes muito bem, Tu conheces o coração de cada um de nós que está aqui. Tu sabes como viemos até aqui e certamente Tu tens coisas para nos dizer. Ó Pai, fala connosco, dirige as nossas vidas, sustenta-nos e cuida-nos. E Pai, mais uma vez Te peço que nos leves mais perto de Ti e que nos recebas nos Teus braços, nos Teus amorosos braços. Continua a cuidar de nós. Lembramos mais uma vez aqueles que não puderam estar aqui, que sobre eles Tu possas derramar a Tua graça, a Tua bênção e que todos nós possamos experimentar o Teu amor, a Tua presença e que isso seja uma realidade transbordante na nossa vida. Oramos estas coisas não por nós, mas na certeza que Tu és um Deus fiel, um Deus verdadeiro, o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por quem e no nome de quem nós oramos. Amém e amém. Podemos ficar sentados e vamos terminar com o pós-lúdio, amados.